Ok. Mas então, importante para nós nos prepararmos, né, para o estudo de hoje, vamos nos acalmar, fazer uma oração. E eu vou trazer uma oração aqui que tem muito a ver com o texto de hoje, no estudo de hoje, que diz assim: Senhor, que a Tua luz nos guie sempre pelo caminho do amor e da verdade, que possamos usar as facilidades que nos permite, dinheiro, cultura, talento, beleza, arte e conhecimento, não apenas para nosso benefício, mas para ajudar e iluminar os outros. Conceda-nos a força, a sabedoria para praticar o Evangelho no nosso dia a dia, transformando cada oportunidade em atos de bondade e progresso espiritual. Que saibamos que a cada um que muito recebe, muito será pedido. E assim, possamos ser dignos de Tuas bênçãos e da confiança que depositaste em nós. Que possamos, através de nossas ações, multiplicar o número dos escolhidos e preparar nossos corações para um futuro de paz e felicidade eterna. Pedimos então à espiritualidade a permissão para iniciarmos os estudos desta noite. Então, nesse texto aqui já conseguimos ver, né, um spoiler do que nós vamos ver aqui hoje. Obrigado. E o spoiler é, né, aquele que muito recebe, dele muito será cobrado. Mas o que é isso que nós recebemos? É tudo que vem nessa nossa encarnação de facilidades. Até li alguns aqui na oração, né? Dinheiro, cultura, talento, beleza, arte, conhecimento, entre outros, né? Mas o que isso tem a ver então? Tem a ver que a gente recebe isso, parte disso, às vezes tudo isso, uma parte que seja mais do que os outros, eu tenho uma sobra daquilo. E aquilo não é para meu deleite, né? Eu tenho aquilo mais, que muitas vezes pode ser uma prova que eu tenha vindo nessa encarnação, né? Que estou sendo testado, o que eu faço quando tenho algo a mais, se eu guardo para mim, ou se efetivamente eu distribuo aquele que precisa mais. Então, essa é a reflexão que fica, né? E o que é a mais, né? Aí que é o difícil falar, né? O que eu tenho a mais? É difícil, eu não sei. Será que eu tenho dinheiro a mais? Talvez mais que o outro. Será que eu tenho beleza a mais? Pode ser, né? Ou menos. Talvez eu precise de outra coisa, eu compenso em outra coisa. Nós sempre temos alguma dessas áreas que eu consigo ter um pouco a mais. Mas o que eu tenho que sempre ter a mais, que é facilmente distribuído? É o amor, é a caridade. Isso, quando eu tenho, nunca é demais, mas eu posso ter a mais, e isso permite o quê? Que eu consiga fazer um trabalho, né, na seara de Jesus, acompanhando as leis de Deus, e com isso a gente consegue o quê? Fazer a nossa caminhada na evolução espiritual. Mas claro, né, se nós tivéssemos amor de sobra, não estaríamos aqui no planeta Terra, no mundo de provas e expiações. Mas o que nós temos então que nos preocupar com relação a isso? O que muito é dado, muito será cobrado. Então vamos ver aqui, começando pelo Evangelho segundo o Espiritismo. E isso está lá no capítulo 18, quem quiser acompanhar depois, que diz assim: muito se pedirá a quem muito recebeu. Então, vamos fazer uma leitura aqui do Evangelho, vamos acompanhando, fazendo algumas pausas, alguns esclarecimentos ao longo da nossa conversa aqui. Bom, começa assim: o servo que souber da vontade de seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, né? Então eu tenho um servo, isso é sempre linguagem figurada que nos é trazido, né? Através de parábola, através do Evangelho, como Jesus facilitava o ensinamento. Então assim, e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado, né? Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, será menos punido, né?
Muito se pedirá àquele a quem muito se tiver dado, e maiores contas serão tomadas àqueles a quem se haja confiado mais coisas. Essa primeira parte aqui vem diretamente ao que nós falamos há pouco, né? Aquele que muito recebe, muito será cobrado. Mas também diz aqui a questão daquele que não tem conhecimento do que fazer ou do que será cobrado. Se a pessoa não caminha na direção correta ou não faz o que é esperado e erra, mas por não saber, claro, às vezes a pessoa tem na consciência, sabendo que não é o caminho certo, mas não tem muito conhecimento. E o que ele faz? Vai no caminho errado, mas ele merece ser punido, da mesma maneira que aquele que já sabia. E como é que nós trazemos essa reflexão para nós aqui, que estamos estudando o Espiritismo, nos aprofundando dele? Nós que estamos no Espiritismo, nós estamos recebendo gotas de sabedoria. Estamos aprendendo cada vez mais o que é correto para nós, enquanto espíritos encarnados em processo evolutivo, como que nós devemos nos comportar. E aí a pergunta vem: estou me comportando como deveria ser? Mas aí é que está a pequena diferença, ou talvez a grande diferença. É que nós já sabemos como devemos nos comportar. Já sabemos como devemos seguir no caminho do bem, em busca, então, da nossa evolução espiritual e apoiando quem esteja do nosso lado, quem precise daquele apoio, que precise daquilo que nós temos a mais para doar. Então, nós temos mais responsabilidade. Se nós, sabendo disso, nós não atuamos conforme os ensinamentos que nós aprendemos através da doutrina espírita, que já aprendemos antes pelo Cristo que nos trouxe e agora redescoberto com o Espiritismo, nós estamos, por livre e espontânea vontade, nos afastando do caminho do bem, nos afastando do caminho da evolução. E aí quem é o culpado? O culpado sempre somos nós mesmos. Eu sempre sou culpado do meu caminho, eu sou responsável pelo caminho, seja melhor dizer, Porque as escolhas nós fazemos individualmente. E as provas que nós recebemos, como nós reagimos a elas, é que nos dão esse aperfeiçoamento, seja na questão intelectual ou seja na questão moral. Mas esses dois têm que andar juntos. Então esse trecho aqui estava lá em Lucas, capítulo 12, versículos 47 a 48. Vamos ver o que diz João, no capítulo 9, versículos 39 a 41, dentro desse mesmo tema. Então ele diz assim: vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Então, parei, como assim? Os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Então ele diz assim, alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós, então, somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecados, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que permanece em vós o vosso pecado. Agora aqui então, Allan Kardec, através da espiritualidade, traz a explicação. Ele diz assim: essas máximas encontram sua aplicação principalmente no ensino dos espíritos. Então, que a espiritualidade nos traz de aprendizado, já que já estão do lado de lá e tem uma visão melhor, do que acontece depois do desencarne. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, aqui que está a chave. Quem os conhece, quem sabe quais são os preceitos do Cristo e não os pratique, certamente é culpado. Então, direto na veia. Todavia, além de o Evangelho que os contém, achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro destas, quantas pessoas não o leem, e entre os que leem, quantas não o compreendem.
né? Então, uma série de ensinamentos, como ele diz aqui nas seitas cristãs, existe literatura e, apesar de alguns estudarem e lerem, muitas vezes ainda não o compreendem. Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. Então, aquelas palavras que vieram de Jesus através do Evangelho, né, que os apóstolos trouxeram, às vezes o entendimento ele é muito difícil, porque sempre por parábolas. E há que se ter certos conhecimentos, né, para entender as parábolas. E a partir da visão que a gente tem dentro do Espiritismo, várias das parábolas começam a ser compreendidas, né? Então a gente começa a ter um conhecimento maior das nossas responsabilidades. E com isso então vem o quê? O compromisso maior nosso. Uma coisa se encadeia na outra. A partir do momento que mais sabemos, mais temos responsabilidade e comprometimento. Continua dizendo: o ensino dos espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as para pô-las ao alcance de todos, tem a particularidade de não ser circunscrito, ou seja, não está só dentro de um local ali. Todos os letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, podem recebê-lo, já que os espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam diretamente ou por intermédio de outrem pode alegar ignorância. Não pode desculpar-se nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico, né? Então, quer dizer aqui, não pode dizer, eu fiz isso porque não sabia, ou eu não fiz porque não sabia, né? Porque sabia. Fazer de conta que não sabia é mais grave, né? Porque eu estou ignorando meu próprio conhecimento, ou seja, estou deliberadamente negando aquilo que eu aprendi. E nem com a obscuridade do sentido alegórico, ou seja, né, trata aquilo como alegoria, não como algo sério. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, né, como alegorias, sem que lhe toque o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, ou seja, a pessoa não se modifica no apego ao materialismo, mesmo tendo conhecimento das questões espirituais, nem melhor para seu próximo, é muito mais culpado, porque tem mais meios de conhecer a verdade. Então, se eu tenho esse conhecimento e me apego às coisas que são contrárias a isso, ou que não são, que ajudam, que alimentam nesse nosso crescimento espiritual, eu sou mais culpado do que se não o conhecesse. Os médios que obtêm boas comunicações são ainda mais censuráveis. Então já entra aqui no novo ponto, que são aqueles que têm a faculdade mediúnica, então têm essa comunicação com a espiritualidade de uma forma mais ostensiva. Não, são ainda mais censuráveis caso persistam no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria condenação, e porque, se o orgulho não os cegasse, reconheceriam que é a eles que os espíritos se dirigem. Mas em vez de tomarem para si as lições que escrevem ou as escritas por outros, têm por única preocupação aplicá-las às demais pessoas, confirmando assim essas palavras de Jesus: vedes um cisco no olho do teu próximo e não vedes a trave que está no vosso. Então aqui é simples, né? E o que ele traz aqui, que eu vejo o cisco, então, né, vem aqui eu fazer uma palestra, falar um monte de condutas morais que vão elevar cada um de nós aos melhores mundos, né? Os mundos espirituais mais elevados, mas eu falo isso da boca para fora, né? Eu que estudei, me preparei para essa palestra hoje, se eu pelo menos não faço o esforço, né, e me modificar de acordo com o que eu estou trazendo aqui,
eu seria mais culpado que algum de vocês que estão talvez aqui hoje tendo o primeiro contato com a doutrina espírita. Muito mais culpado. Por quê? Porque ao me preparar, eu já tenho consciência, ou ciência, que é consciência todos têm, mas a ciência de como eu devo me portar dentro dessa vida encarnada. Entende então por que fica mais difícil quanto mais se sabe? Porque mais seremos cobrados. Se eu tenho conhecimento, né, é aquela coisa. Na lei dos homens, muitas vezes não adianta dizer, eu não sabia da lei, né? Não quer saber, né? Você errou, muitas vezes tem aquelas leis pegadinha, né? Tipo, radar pegadinha, às vezes o pessoal gosta para arrecadar dinheiro. Não que seja radar seja necessário, muitas vezes é sim, mas às vezes é usado de má forma, né? Então, nesse caso, temos a consciência do que deve ser feito, mas não seguimos. Então, o ponto aqui é, o que eu devo fazer? Né? Como que eu devo importar? Como devo buscar melhorar? A partir do conhecimento, daquilo que eu aprendo, buscar cada dia mais, praticar esses ensinamentos. Aqui ele traz, então, um outro preceito aqui, ó. Por esse outro preceito, se fosseis cegos, não teríeis pecados. Né? Que a gente viu lá no finalzinho daquele primeiro trecho, do segundo trecho que eu li aqui para vocês de João. Jesus dá a entender que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Né? Então, mais luz, ou seja, mais conhecimento, ou mais elevação moral, então mais isso ele vai diretamente proporcional. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser, como de fato eram, a parte mais esclarecida da nação, então os fariseus aqueles que estudavam, né, as leis de Deus, estavam muito cientes do que as leis de Deus traziam no Antigo Testamento, como de fato eram a parte mais esclarecida da nação, tornavam-se mais repreensíveis aos olhos de Deus do que o povo ignorante. Acontece a mesma coisa nos dias de hoje, então não mudou de lá para cá, né? Continua a mesma regra. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito tem recebido, como também muito será dado aos que houverem aproveitado. O primeiro cuidado que todo espírita sincero deve ser o de procurar saber, nos conselhos que os espíritos dão, se há alguma coisa que lhe diga respeito. E o que são esses conselhos que os espíritos nos dão? Quem de vocês, no fim de semana, vai lá, senta, leva ali uma DR, né, com o seu espírito protetor ali, vamos discutir aqui essa minha encarnação que não está fácil, né? Ninguém faz isso, né? Mas ele está toda hora aqui, na espiritualidade, o nosso mentor espiritual, soprando no nosso ouvido, né? Soprando na nossa consciência, trazendo para nós inspiração. E é nesse momento que nós devemos estar abertos, escutar a mensagem que a espiritualidade nos traz, a mensagem que nos traz. Muitas vezes, uma oração, estou num momento difícil, me recolho um pouco, relaxo, faço uma oração e peço para que a espiritualidade nos ilumine com alguma dificuldade que eu tenho. Invariavelmente, se nós prestarmos atenção, a resposta vem. Talvez algumas vezes a resposta não seja a que a gente queira, mas é aquela que temos que seguir. Às vezes pode ser mais dolorida a solução para uma situação que nós temos que enfrentar. Mas se veio aquela mensagem, temos que seguir. Porque nós que estamos aqui, ciência do Espiritismo, da mensagem que o Evangelho nos traz e que a doutrina espírita nos traz, temos mais responsabilidade de estarmos atentos aos sinais que nos vêm e à mensagem que a espiritualidade nos traz. Devemos estar mais perceptivos, mais antenados, né? Porque a mensagem vem, de uma forma ou de outra vem. Eu muitas vezes comento, minha esposa e eu, um tempo atrás, bastante tempo atrás, a gente fazia acho que uns 8, 9 anos, a gente fazia o estudo avançado da doutrina espírita e
a gente estava com vários dias aqui na casa, né? E a gente tinha, na época, os filhos eram pequenos, devia ter para os 8, 9 anos, acho que até mais, porque hoje eles estão com 20, minha filha, e 22 o meu filho. Eles viviam dizendo assim, vocês passam muito tempo na casa espírita, né? A gente quer que vocês fiquem mais em casa, e a gente com aquela culpa, né? Como é que a gente se divide agora com uma cobrança dos filhos dessa? E aí minha esposa e eu, como estávamos no estudo da segunda-feira, a gente pensou, bom, acho que o estudo de segunda-feira a gente pode, né, retomamos o ano seguinte, vamos dar uma paradinha aqui. Aí chega uma conclusão, sim, vamos dar uma parada, uma pausa, para pelo menos na segunda-feira estar com eles em casa. Isso era num sábado de manhã, a gente conversando em casa. Você sabe que a palestra aqui no sábado é à tarde, às 2 da tarde. Né? E a Raquel, que faz as palestras no sábado aqui muitas vezes, ela que fazia esse curso. Eu sei que a Eliane, então vamos conversar com a Raquel e vamos avisar para ela que nós não vamos fazer os estudos mais na segunda, mas permanecemos na terça, permanecemos no estudo do sábado. Ok. Aí nisso a gente está entrando aqui na casa, acho que passando aquela porta ali, vem a Raquel lá daquela salinha dos fundos assim, Mauro, Eliane, que bom que encontrei vocês. Eu vou ter que viajar na segunda, vocês dois podem conduzir o estudo para mim? Né? Ou seja, quando a gente decidiu que ia cair fora, parar com o estudo da espiritualidade, opa, para aí, vocês não podem sair. Vocês têm uma missão aqui, vocês têm uma obrigação de aprender, porque vocês têm um trabalho futuro a fazer. Então, o que a gente poderia dizer para ela, né? Se não tivesse com a percepção naquele momento aberto, né? Com a mente aberta. A gente dizia, desculpa, mas de segunda-feira não vai dar mais para a gente vir. Mas percebo que ela veio nos pedir isso antes de nós dirigirmos a ela qualquer palavra. Então, não foi o acaso. Né? Então, essas mensagens que às vezes vêm de uma forma sutil, é que a gente tem que estar atento. Porque ela vem, muitas vezes, não é muito clara, e só mais para frente que às vezes a gente vai perceber, puxa, era isso que eu devia ter feito. E que bom quando eu fiz o certo. Porque daí realmente eu estou colhendo aquilo, né, que eu plantei, ou colhendo os frutos daquilo que eu dei atenção antes. Então percebam que às vezes a sutileza da espiritualidade é muito tênue. E às vezes, então, assim como é tênue, né, o nosso caminhar, para nós escorregarmos, né, e cairmos fora do caminho é muito fácil. E se a gente cai numa ribanceira para voltar, às vezes é muito mais difícil. Então fica essa reflexão aqui do Evangelho, né? Porque nós, de certa forma, somos os escolhidos que tivemos a oportunidade de conhecer o Espiritismo, ao que muitos chamam de os trabalhadores da última hora, né? Por quê? Porque para nós chegarmos aqui, o Espiritismo chegar aqui, ele dependeu de uma construção ao longo dos tempos. Vários conhecimentos foram sendo adquiridos, até o momento que agora está na hora de trazer o Evangelho, o verdadeiro ensinamento do Cristo, que foi se perdendo ao longo dos séculos, né? Então, quando Allan Kardec veio, acho que está na hora de a gente reviver o verdadeiro ensinamento do Cristo. Sem as lentes de qualquer seita cristã, como eles falam aqui. Né? Sem essas lentes. Realmente olhando direto no que o Cristo nos trouxe. Então nós somos realmente privilegiados. Mas por sermos privilegiados, seremos o quê? Mais cobrados. Né? Então, a conexão é aí. Mas já estamos um passo avançado. Então vejo que há uma contrapartida nisso. Né? Nós já temos a certeza, ou pelo menos a noção de onde é o caminho correto. E o nosso esforço é que nos leva a caminhar esse caminho. Eu trouxe aqui uma parábola, que é a parábola dos talentos, que está lá no Evangelho de Mateus. Na verdade, é um senhor que vai viajar, e ele chama seus 3 empregados, né? E para cada empregado, ele dá talentos, né? E aqui dá para fazer uma analogia com... Talento era a moeda que tinha lá na época, mas a palavra, a tradução, né, dá para fazer várias jogadas aqui, né, várias metáforas. Então o primeiro funcionário que ele chama, olha aqui, te dou 5 talentos, vai e faz isso, produzir mais para quando eu voltar. O segundo funcionário ele chama, dá 3 talentos para esse funcionário, fala a mesma coisa, aí vem o terceiro e dá 1 talento para esse funcionário e pede a mesma coisa.
né? Aí ele vai, se afasta, depois volta de um tempo, né, que esteve fora, ele chama o primeiro empregado. O que você trouxe aqui? Ah, dos seus 5 talentos, mestre, eu transformei em mais 5, então tem 10. Pô, parabéns, excelente trabalho. Você recebeu e conseguiu produzir bem. Aí vem o segundo funcionário, o que você trouxe para mim? Além dos 3 talentos que me deu, eu entreguei mais 3 talentos também. Acho que eram 2 talentos e 2. É indiferente. Mas conseguiu duplicar também aquilo, né? Então o que ele fez? Ele duplica e tem condições de distribuir mais para os outros. Aí o terceiro que tinha um talento, o que você fez? Ah não, eu fiquei com medo de perder, enterrei aqui e não fiz nada. E aí ele falou, preguiçoso que fosses, né? Ou, né, sabendo que tinha que ser feito, sabendo que teria que fazer aquela multiplicação, não fez nada, escondeu. E o que acontece? Você não é merecedor desse talento. Agora pega esse talento e dou ao que tem mais talentos, porque ele sabe fazer esse talento render. E é mais ou menos isso com o nosso conhecimento. Se eu tenho conhecimento, eu tenho mais obrigação. Aí eu tenho que distribuir cada vez mais isso. Eu tenho que fazer multiplicar, eu tenho que multiplicar o conhecimento. Então essa que a parábola nos traz, né? E aqueles que mesmo sabendo que tem que multiplicar, por mínimo que seja, não fazem, estão devendo. Já estão devendo porque aquilo que foi dado será cobrado. Ok? Bom, passada essa parte, vamos então entrar no texto aqui do Antônio Badoy Filho, que o André Luiz nos trouxe, né? Que é o item 231, outra coisa. E ele começa assim: você não acha difícil utilizar os recursos que tem, né? Aquele recurso que eu tenho, às vezes um pouco a mais, eu não acho difícil utilizar. E ele traz aqui essas formas de uso. Então ele começa assim: dinheiro é fácil gastar, né? Muito fácil. A gente se perder ali, está com dinheiro na mão, né? Dinheiro na mão é tentação, só os mais velhos vão entender essa frase, mas era uma música antiga. É fácil gastar. Cultura é nobre ensinar, né? Então, se eu tenho cultura, é muito nobre que eu vou ensinar. Mas a quem eu ensino? De que forma que eu ensino? Ou qual é o conteúdo que eu trago? Talento é útil revelar. Tá, mas eu revelo e faço o que com isso? Estou revelando só em benefício próprio, para alimentar a minha vaidade, né? Ou realmente eu estou usando meu talento para ensinar os outros? Beleza é natural exibir. Mas o que eu faço, né? Quem tem beleza, acho que beleza é uma coisa muito até pessoal, né? De se julgar, porque cada um tem um conceito diferente. Mas de qualquer forma, se eu acho que sou belo, o que eu faço com isso? Eu uso isso para abrir portas ou eu uso isso para ajudar os outros? O que eu faço com isso? Porque se a gente junta tudo isso, né? Dinheiro, inteligência, beleza, olha que prova. Se juntar todos esses aqui que a gente vai ver aqui, mas olha que prova que eu tenho, porque a tendência de nós cairmos, né, nas questões materiais e esquecer do espiritual é muito grande. Então isso é uma prova bastante forte. Um já é prova forte, imagina mais de um deles juntos. Arte é certo expor, né? Então, sou um artista, eu vou expor, mas ajuda os outros a aprender com a arte, ajuda os outros a melhorar com a arte. A arte, às vezes a música, né? Vamos falar da música, ela pode melhorar a situação das pessoas. A gente fala sempre vigiar e orar. E a oração, às vezes, pode ser uma música, escutar uma boa música, cantar uma boa música. Isso tudo também faz parte da arte. Roupa é moda variar. Tá, mas eu tenho um monte de roupa por causa da moda, para ficar trocando de roupa todo dia, eu não tenho excesso? Será que eu não posso dar um pouco do que eu tenho para aquele que pouco tem? Então é uma outra reflexão, né? Eu tenho demais, eu não posso dividir um pouco isso, eu preciso de tudo isso. Dicção é simples falar, né? Então quem consegue ter uma boa dicção, falar, usa isso para falar o quê? Que tipo de fala? Né? Usa a fala para convencer os outros de coisas que talvez não sejam muito boas, ou eu uso isso para ajudar os outros, apoiar os outros, né? Fazer com que os outros se sintam melhor. Como é que eu uso isso?
Elegância é bom mostrar. Tá, mas eu sou elegante. Por que eu sou elegante? O que eu vou fazer com isso? Eu vou também tentar tirar vantagem disso? Eu vou usar essa elegância talvez para ajudar outras pessoas de alguma forma, né? Talvez até ensinar outras pessoas como ser elegante, que às vezes isso ajuda a questões de relação, de trabalho. Tem várias situações que às vezes a pessoa ser elegante ajuda, né, no dia a dia. Então eu vou ensinar ou eu vou simplesmente de novo, né, usar da minha vaidade e só me mostrar? Como é que eu trabalho com isso? Argumento, é normal discutir. Então esse aqui é outro também. Se eu consigo ser bom nos argumentos, eu uso os argumentos o quê? Para discutir com o outro? Para tentar convencer o outro do que às vezes nem eu acredito? Ou eu uso o argumento para ajudar o outro? Muitas vezes mostrar que aquele caminho que ele está indo pode ser equivocado. Então como é que eu uso a minha argumentação? Hospitalidade é a alegria a receber. Né? Claro, quem não gosta de receber visitas, amigos, parentes? Quer dizer, alguns parentes nem sempre, né? Mas aí é outro caso. Porque não temos parentes, a família é sempre o cadinho purificador. Então os maiores desafios muitas vezes dentro da família vêm para nos testar realmente. Né? Então não é porque aquele parente meu não suporta. Não, ele está ali para nosso aprendizado. Né? Eu tenho que entender e modificar. A gente sempre fala, né? Senhor, me dá a paciência. Quero ter muita paciência. Ele vai botar do teu lado uma pessoa que vai te irritar demais. Onde a única solução seja você aprender a ser paciente. Porque não tem gotinhas de paciência que se pinga aqui, tem paciência agora. Não. A paciência ela é aprendida. Ela é conquistada. É você justamente tirar o que não importa e ficar com a essência. Então, cuidado com o que você pede. Né? Cuidado com o que você pede, porque a solução nem sempre é como a gente espera. Então é importante essa reflexão também. Aí ele conclui assim: ao lado de muitas coisas que possui, tem também razoável conhecimento do Evangelho. Então já tenho talvez uma parte desses atributos aqui, e além disso ainda tenho conhecimento do Evangelho. Mas aí é outra coisa. Você acha difícil praticar. Eu lembro da Maria Helena, que foi a fundadora aqui da nossa casa. Ela uma vez contava, né, que alguém que veio aqui para o Espiritismo, em certo momento, desistiu do Espiritismo. Porque eles dizem, não, esse negócio de ser espírita é muito difícil, é muita pressão, muita responsabilidade, eu vou para outra religião que é mais fácil, né? Ou seja, está se enganando. Porque a partir do momento que a gente tem conhecimento, né, não tem como saber alguma coisa que eu aprendi. Né? Não tem como desaprender. O que a gente aprendeu já está na nossa essência, aquela ali, já fez aquela evolução. Né? Então, não tem como regredir no conhecimento. Por isso, como não tem que regredir, sem mais serei cobrado. E aqui, só para a gente finalizar, então, eu trago aqui um texto do Emmanuel, eu sempre gosto de trazer na palestra, que ele vem lá do livro Trilha de Luz, né? Que é uma obra que foi psicografada pelo Chico Xavier. Ele diz assim: muito se pedirá. Aí diz assim: não nos esqueçamos de que conhecimento superior traduz responsabilidade. Ninguém vive sem contas. O que quer dizer isso aqui? Nós estamos aqui encarnados porque nós já temos uma dívida anterior que temos que pagar. Nós não estamos aqui por um acaso. Nós temos uma conta corrente que não dá para terceirizar. Eu mesmo comentava isso ontem no estudo do ESG. Não dá para terceirizar essa dívida que nós temos. Eu tenho que pagar. Né? E eu não posso também culpar alguém que eu não consegui pagar nessa encarnação, porque é minha responsabilidade trabalhar nisso. Então ninguém vive sem contas. Todos aqui nós temos dívidas. Muito se pedirá amanhã do que hoje recebes. Diretamente em linha com o que falamos aqui. O que hoje estou recebendo, para aí. Isso aqui em algum momento vai me ser cobrado. Não vamos jogar isso fora. Não vamos esbanjar. Nas bases da vida moram a equanimidade e a justiça. Né? Então, na base da vida. Então, a equanimidade, muitas vezes fala a equidade, né? E a justiça estão na base da nossa vida. Isso tem que ser sempre ali. Tem que estar tudo certinho, nós procurando, então, realmente, fazer com que todos estejamos
compartilhando aquilo que torne a quem está no nosso entorno uma vida melhor. Vejam, não é igualdade, tá? É diferente. Por que não é igualdade? Porque igualdade é pegar 10, dividir em 1 e dar para 10 pessoas, 1 para cada um. Não é. Porque talvez eu não precise de 1. Talvez eu precise de meio ou de um décimo, mas o outro precisa de 2. Então essa é que é a diferença. Né? Não é igualdade, é equidade. Tem que ser distribuído de acordo com a necessidade de cada um. Uns precisam mais, outros precisam menos. Não amassarás teu pão com areia do deserto. Ou seja, não desdenhe aquilo que você tem. Cuidado. Não proverás teu cântaro com os detritos do charco. Então, o cântaro, lá onde vai a água, não vai pegar a água do charco. Porque a água do charco vai fazer mal. Recolherás o alimento da substância que te recebe carinho e sorverás a água pura da fonte que te merece cuidado. Então, que é a substância pura que recebo de carinho? Tudo que é de bom que eu recebo, tudo que é de conhecimento, de ensinamento, moral, intelectual. É disso que nós matamos a nossa sede. É o nosso alimento também. Então, quanto mais nós tivermos distribuindo isso, mais então nós sorveremos a água pura da fonte. Mais nós trabalhamos, mais água pura recebemos para também distribuir. Não jornadeeis na terra, ou viajes na terra, indiferente ou distraído, como se atravessasse um campo inútil. Ou seja, não presta atenção em nada. Tudo acontece ao meu lado e eu ignoro o que está acontecendo. Não é essa a ideia, é estar atento aonde ali eu serei chamado. Essa atenção que é importante. Onde é que estou sendo chamado? Onde é que precisam de mim? Não se confia a enxada ao lavrador para a exaltação da ferrugem. Então a enxada lá está enferrujada, não é para ele ficar olhando, oxa, que enxada enferrujada, que legal isso aqui, Nem se entrega a máquina ao operário a fim de que lhe louve a preguiça. Não vou entregar a máquina para ele ficar lá encostado e não fazer nada. Para que isso é feito? A enxada é para realmente ali carpir, produzir algo, arar a terra, fazer a terra se tornar produtiva. O operário é a mesma coisa, na máquina é para fazer aquilo produzir, gerar resultados com aquilo. A natureza que sustenta o verme reclama-lhe serviço em favor do solo. Então o verme está ali, não está ali de graça. O verme está ali para trabalhar o solo, decompor aquela matéria orgânica e transformar em adubo. Então o verme tem sua função ali. Eu li uma passagem que o Chico falou. O Emmanuel deu alguma cobrada do Chico, uma invertida nele, e aí o Chico falou para o Emmanuel: nossa, estou me sentindo como verme. Aí o Emmanuel: pode parar, porque o verme está sendo mais trabalhador que você aqui, porque ele está cumprindo a sua função sem reclamar, e você aqui está reclamando. Então deu aquela enquadrada no Chico, o Chico, puxa, tá certo, não nem me comparar ao verme, O verme está melhor que eu, segundo Emmanuel. A indústria que tece o fio e o embeleza exige-lhes segurança e cooperação. Então, aqui eu estou trabalhando num tecido ali, não é uma coisa para ser jogada fora ou ser usada de qualquer forma. Ele tem um objetivo com aquilo: segurança, abrigar alguém, e cooperação, que várias pessoas se ajudem a construir com aquele tecido alguma coisa. Se aguardamos concurso do verme e do fio, então os últimos 2 exemplos, por que haverá o homem de gastar os recursos da terra exonerado de compromissos? Ou seja, por que eu vou consumir tudo que é me dado de material aqui nesse mundo e não vou usar isso de forma, vou guardar para quem? Para mim? Muitas vezes vai estragar, não vai ter uso nenhum. E se o cristão recolhe os dons do alto, clareando-se-lhe o discernimento, como não esperar dele a contribuição de amor na sublimação da vida que o cerca? Então, já tem esse dom, o cristão já tem um conhecimento maior. Ele realmente, então, tem que estar aqui discernindo o conhecimento e realmente contribuindo na distribuição do amor. Recebemos as possibilidades do Senhor para doá-las ao mundo em seu nome. Nos vem. Então é isso que nós vimos antes lá. O que eu recebo de Deus? Quais são os talentos que eu tenho recebido? Quais são as graças que eu tenho recebido aqui, que Deus me concedeu e que eu tenho que fazer uso dela?
Mais esclarecimento e mais fé significam para nós mais amplas obrigações. Informados hoje quanto à grandeza da vida, a entender-se triunfante além da morte, saibamos viver no mundo de conformidade com os princípios redentores que nos felicitam a marcha. O que quer dizer isso aqui? A nossa marcha não é fácil, né? Eu tenho vários desafios que são impostos, muitas vezes provas, outras vezes expiações, mas que são o quê? São a nossa redenção. É o que vai nos libertar das amarras do passado, das dívidas do passado, e vai permitir que a gente ande uma jornada mais livre, cada vez mais no caminho evolutivo. Então é fácil? Não é fácil. Mas é por que não é fácil? Porque nós temos dívidas e temos que pagá-las. Mas fiquem tranquilos, essas dívidas normalmente elas são amenizadas. A gente não paga na mesma moeda, né? Não é olho por olho, dente por dente. Normalmente a gente, a partir do nosso comportamento, na busca, pelo menos no esforço de um comportamento melhor, essas dívidas elas são, sim, atenuadas, né? Quem já leu várias obras do André Luiz sabe disso, ele fala bastante lá, está bem claro. Façamos em torno de nós mais tolerância, mais fraternidade, mais compreensão e mais otimismo, expressando em atos o tesouro de luz que nos brilha na inteligência, e o nosso coração está preparado a enfrentar o grande futuro, vitorioso e feliz, por haver entendido a tempo que muito se pedirá entre os anjos, a quem muito recebeu entre as criaturas. Né? Então, tudo aquilo que recebemos, se nós nos fizermos um bom uso, né? Então estaremos aqui realmente no caminho correto, no caminho do aperfeiçoamento nosso como espíritos em evolução. Com isso encerro a palestra de hoje. Eu vou encerrar aqui nossa transmissão. Depois eu tenho que fazer